Boa tarde, gente, tudo bem? Bom dia, não sei o horário que você vai abrir, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje nós vamos falar de tradições religiosas e culturais. Vamos fazer assim uma breve leitura, porque nós já debatemos bastante sobre a questão da religião, né? Então, aqui nessa página, vocês verão que vai estar novamente falando da questão da intolerância, né? Religiosa, que a gente tem que dar o exemplo. Aqui embaixo vocês têm um exemplo de uma sinagoga que foi construída, né? Que lá tá House of One, né? Que seria a casa de um só Deus, né? Que tem aqui toda a explicação que, né, envolve um sacerdote do islamismo, né? E o sacerdote do judaísmo, né? Aí tem toda essa explicação aqui. Mas veja aqui embaixo nessa leitura, ó. Nós não queríamos simplesmente construir uma igreja. Explica o pastor, não sei o nome desse homem. A cidade se transformou. Gente de todas as confissões vive aqui e quer um lugar onde possa se congregar. Por isso, as três religiões monoteístas vão projetar, construir e habilitar juntas a nova casa. Então, olha que bacana, né? Então, aqui é um exemplo, tá? E vocês têm aí a imagem, né? Do pastor, deve ser Robert, e o rabino bem, não sei o que lá, né? Durante a construção do templo multirreligioso na cidade de Berlim, na Alemanha, em 2014. Olha, isso é bem bacana, né? Um exemplo de que nós podemos conviver pacificamente, independente da religião. Agora na página 39, olha aí. Entre as celebrações dos grupos sociais, as religiosas estão entre as mais antigas, sendo preservadas em muitos países e consideradas parte fundamental da identidade. Grifem essa parte aí. Peguem o marca-texto e grifem. A data mais importante do cristianismo é o Natal, em que se comemora o nascimento de Cristo, que teria ocorrido no dia 25 de dezembro. Os muçulmanos celebram anualmente o Ramadã, um período de jejum e de orações que dura um mês no calendário islâmico. O Eid não sei o que lá, é um banquete que marca o fim do Ramadã. Os judeus comemoram a Páscoa, né? Ocasião em que se relembra a história da saída dos judeus do Egito, contada no livro do Êxodo de Torá. Então, olha aqui. Aqui vocês têm aqui, ó. Cristãos em missa de Natal na Catedral de Santo John em Manhattan, na cidade de Nova York, Estados Unidos da América. Foto de 25 de dezembro de 2016. Então, vocês têm essas duas imagens aqui. Então, aqui é uma missa, né? Que é um evento religioso. Agora aqui, olha, vocês têm os muçulmanos, essa arredondada aqui, olha. Os muçulmanos em oração durante, seria, acho que o Ramadã, isso daí, tá? Na mesquita, né? Foto na Turquia, em 25 de julho de 2017. E aqui vocês têm os judeus comemorando, né, a Páscoa na Alemanha. Bom, agora nós estamos na página 40. Então, a cultura popular é o conjunto das manifestações produzidas e vivenciadas pelo povo. São costumes, hábitos, cantos, danças, literatura, artes plásticas, festas, saberes e fazeres transmitidos oralmente de geração em geração. Pode grifar tudo isso daí, muitíssimo importante. Então vamos repetir.
Cultura popular é o conjunto das manifestações produzidas e vivenciadas pelo povo. São costumes, hábitos, cantos, danças, literatura, artes plásticas, festas, saberes e fazeres, transmitidos oralmente de geração em geração. As religiões contribuem com símbolos, tradições, crenças e festividades, tornando-se manifestações importantes da cultura popular. Esse processo ocorre de maneiras diferentes em várias regiões do mundo. No Brasil, as festividades religiosas ligadas à cultura popular incorporam elementos da cultura indígena, africana e europeia, principalmente do catolicismo praticado pelos portugueses. Então, porque a formação do nosso povo é o quê? De origem europeia, indígena e africana, a maioria, né? Então, o povo paranaense é formado por esses 3 principais grupos. Então, vocês têm lá, olha lá, veja a seguir algumas festas religiosas ligadas à cultura popular brasileira. Então, olha só, nós temos aqui, ó, Cuarupi, no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. A festa acontece entre os meses de julho e setembro e é uma homenagem dos indígenas aos mortos. Então tem aqui a imagem. Aqui ao lado nós temos uma festa de Iemanjá, né? Divindade do Candomblé, religião brasileira de origem africana, em Salvador, na Bahia, né? Em 2017, olha só. Quando a gente vai pra praia, às vezes a gente vê alguma coisa assim nesse sentido, né? Aqui os negros ficaram mais assim também específicos no litoral. Aqui nós temos uma quadrilha junina em praça do centro da cidade de Bueno Brandão, no estado de Minas Gerais. Essa daqui é a que mais nós vemos aqui, principalmente na nossa cidade, né? As festas juninas, nós sentimos tanta falta agora com essa pandemia e a gente longe de tudo isso. E hoje a gente usa isso daí também para arrecadar fundos para a escola, para as igrejas arrecadam fundo vendendo salgados, doces, né? E às vezes ajuda a manter essas entidades por um bom tempo, né? Porque às vezes a verba que vem nunca é suficiente, gente. Então, precisa-se, né, fazer essas festas e a gente acaba se divertindo e é muito bacana. Então, aqui nós temos 3 festas diferentes. Agora nós vamos na página 41. Então, olha só. No mês de janeiro, realiza-se em Salvador, na Bahia, a festa em homenagem ao Nosso Senhor do Bonfim. Essa festa dura 8 dias e tem como momentos mais importantes a procissão e a lavagem da igreja do Bonfim e de suas escadarias. Então, olha só. Vestidas de branco, as baianas lavam as escadarias da igreja e oferecem água e flores ao Senhor do Bonfim, em Salvador, no estado da Bahia. Foto de 2014. Olha a imagem delas, né? Das baianas lavando as escadarias do Senhor do Bonfim. Aqui nós já temos uma outra, olha só. No mês de maio, em muitos municípios brasileiros, comemora-se a festa do Divino, em homenagem ao Espírito Santo. Olha só. Cavaleiro vestido com as cores do grupo cristão durante a festa do Divino Espírito Santo, em Pirenópolis, estado de Goiás. Essa é uma foto de 2014. Olha aqui a imagem, né? Certo? Agora aqui, olha só. Essa daqui vocês já viram na nossa escola, né? Que nós já fizemos. No Brasil, junho não é só um mês de festas juninas. Acontecem também algumas festas de boi. Nos estados do Nordeste, a festa chama-se Bumba Meu Boi. Em Santa Catarina, boi de mamão. E nos estados do Norte, boi bumbá. Mas o que? São todos os, né? A festa é a mesma, só muda o nome. É que nem mandioca, macaxeira e aipim. Olha lá. Boi de mamão com o mestre
Aurélio Domingues, em apresentação nos grupos folclóricos na cidade de Antonina, estado do Paraná. Olha só que legal, isso aqui é no nosso litoral. Quem nunca viu, né, gente? As cidades, às vezes, eles enfeitam as ruas, fazem esses tapetes, olha lá. Também no mês de junho, acontece a festa de Corpus Christi. Nesta festa, é comum usar areia úmida, serragem, pó de café, casca de ovo, papelão, tampinhas de garrafa, bolinhas de gude, e o que mais tiver disponível para decoração. Então, em algumas cidades, como Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, a festa de Corpus Christi é a mais rica e concorrida das procissões católicas. Todos os anos enfeitam-se o chão das ruas com desenhos coloridos. Olha só, é muito bonito, né? Já aqui, nós temos também em outubro, na cidade de Belém, capital do Pará, realiza-se a festa do Círio de Nazaré. Milhares de pessoas carregam pelas ruas da cidade pequena imagem de Virgem de Nazaré. Então tá aqui, ó. Então eles carregam, né? Então olha lá. Em Belém, no estado do Pará, as janelas das casas amanhecem enfeitadas para o Círio de Nazaré. O mais importante é o andor que leva o Círio, a Catedral da Sé até a Basílica de Nazaré, foto de 2016. Aqui nós já temos uma outra imagem, né? Olha só. Entre o fim do mês de dezembro e o início do mês de janeiro ocorrem muitas festas, como a Congada, o Natal e a Folia de Reis. Eu acho, se não me engano, isso aqui deve ser uma Folia de Reis. Ó. Vamos ver aqui, ó. Grupo do Congo na festa de Nossa Senhora do Rosário em Milagres, no estado do Ceará. Estão fazendo a festa de Nossa Senhora do Rosário. E agora nós vamos lá para a página 43, né? Ali algumas festas populares têm origem religiosa, mas são comemoradas por todos, até mesmo os que não praticam a religião, que é no caso as festas juninas, né? O carnaval é uma das festas brasileiras mais populares. Era uma festividade católica comemorada na Europa. No Brasil, recebeu influências africanas e indígenas. A terça-feira de carnaval é feriado nacional em nosso país. Então, aqui nós temos algumas imagens, olha. Então, aqui tem o dia de Entrudo, né, de Jean-Baptiste Debré, né, olha aqui, ó, 1835. As brincadeiras carnavalescas do século XIX eram conhecidas como entrudo. Uma das brincadeiras era sair às ruas jogando água ou farinha uns nos outros. Então era uma brincadeira tipo de carnaval. Agora aqui, ó, Carnaval na Lapa. Didi Cavalcante, é um pintor, né? Representa o bloco fantasiado nesse bairro do Rio de Janeiro. Vários pintores retratam cenas de carnaval. Olha aí. Agora vamos baixar aqui pra gente ver mais. Olha aqui, já é uma foto mais atualizada. Aqui. Bloco de carnaval no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Foto de fevereiro de 2017, uma foto recente. Aqui, olha. Desfile de bonecos gigantes de carnaval de rua em Olinda, no estado de Pernambuco. Foto de fevereiro de 2015. Então, eles fazem esses bonecos gigantes, né? Geralmente com políticos ou figuras bem conhecidas e saem pelas ruas. Agora nós estamos na página 44. Então, olha lá. No Brasil acontecem festas comemorativas durante o ano todo. Algumas são de origem religiosa, como a Páscoa, mas há também as celebrações cívicas, o aniversário da Declaração da Independência do Brasil, o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra, né? O ano passado nós comemoramos o Dia da Consciência Negra na escola. As comemorações ligadas à cultura popular
que celebram as características culturais e históricas de uma região, perdão, são conhecidas como festas folclóricas. Então, grifem aqui, ó. Essa no Brasil acontecem festas comemorativas durante o ano todo. Algumas são de origem religiosa, como a Páscoa, mas há também as celebrações cívicas, até consciência negra. Depois, no parágrafo de baixo, vocês grifem as comemorações ligadas à cultura popular, que celebram as características culturais históricas de uma região, são conhecidas como festas folclóricas. Você sabe o que é folclore? Olha que tem o significado, né? Em inglês e em português, olha lá. Folk, povo. Lore, conhecimento, né? Então daí que surgiu a palavra folclore. Grifa aí embaixo, ó. Folclore é o conjunto de conhecimentos popular transmitido de geração em geração. Por meio dele podemos conhecer muitos aspectos da história e da cultura de um povo. Veja algumas formas de folclore. Então, eu posso perguntar lá na prova o que é folclore, quais são as formas de folclore. Então, vamos grifar em cima, ó. Músicas, poemas, festas, contos, danças, jogos, lendas, provérbios, crenças, roupas, artesanatos, autos, né? Então, olha só que bacana, tá? Grifa isso daí, que é bem bacana, tá? Dando continuidade, gente, na página 45. Então, os indígenas e africanos que foram obrigados a se converter ao cristianismo praticavam a religião ao seu modo, incorporando influências de seus povos de origem. Por isso, no Brasil, muitas das celebrações católicas incorporam elementos das crenças desses povos. Apesar da imposição portuguesa, indígenas e negros escravizados conseguiram manter muitas de suas tradições, que até hoje estão presentes no país e contribuem para enriquecer a cultura popular do Brasil. Então, grifem esse parágrafo aí, ó. Apesar da imposição portuguesa, até a palavra popular do Brasil. Grifa aí. Então, olha só. Agora nós vamos conhecer um pouquinho, ó. Alimentação. Lembra que nós estávamos falando lá do trabalho daquele trabalhinho que vocês tinham que fazer das comidas, né? Então, dependendo, a gente faz logo isso daí valendo uma avaliação, né? Falando de religião, comida, roupa, né? Vocês, de repente, a gente improvisa aí em casa. Eu vou conversar com a orientadora e se ela autorizar, junto com o diretor, aí vocês vão gravar um vídeo bem bacana. E aí, de repente, combina com a mamãe de fazer uma comidinha, né? Eu dou um prazo para vocês fazerem, se organizarem, improvisa aí alguma coisa e de repente a gente faz alguma coisa nessa área aí, ó. Pode ser de alimentação, pode ser de festas, celebrações, danças, ritmos e tradições religiosas, instrumentos musicais, né? Então vocês vão falar um pouquinho de cada um, olha só. Mas ainda não é certeza, tá? Então espera a primeira prof conversar, tá? Então, olha só, alimentação, o que nós herdamos dos africanos? Ó, o azeite de dendê, banana e a canjica. Portuguesa, alimentação portuguesa, quindinho, trigo, o bacalhau. Indígena, o que nós herdamos? Castanhas, biju, né, que é aquele, frutas da floresta. Então, né, muito bom, a gente adora tudo isso. Agora, festas, os africanos. Festa de Iemanjá, samba, candomblé, tambor de crioula. Portuguesa, festas juninas, carnaval, catolicismo, cantigas de roda. Dos indígenas, festival folclórico de Parintins. Gente, esse festival é maravilhoso. Dança caiapó, cururu e catira. Lá na escola, de vez em quando, tem umas danças dessas que são de origem indígena. Instrumentos musicais. Então, nós temos do africano o agogô e o berimbau, né? O berimbau, ele é feito com... esses tempos a professora levou era um negócio bem
redondo, parece uma fruta que tem numa casa ali perto da escola. E eu fui com uma turma, nós fomos lá na casa, a senhora lá explicou pra gente tudo bacana. E aquela peça vai no berimbau para fazer um pouco de barulho junto com aquelas cordas, é bem bacana. Os portugueses trouxeram o cavaquinho, o violão, os indígenas os chocalhos e os maracás, tá? E dessa forma, gente, a gente encerra esse capítulo aí da questão das religiões, né? Da cultura, do folclore do povo, ok? E agora nós vamos já dar continuidade na nossa aula de história para mais um conteúdo, tá bom? Olha que imagem mais linda, gente. A formação da cidadania. Olha só. Aqui as pessoas tendo atos de cidadania, né? Recolhendo os lixos. Isso vai casar muito com o conteúdo que a gente está vendo lá em ciências. Olha que bacana. Continuando aí com a imagem, olha só. Olha que bonito, olha. Né? Na sua opinião, teremos uma vida melhor se as pessoas se respeitarem e cumprirem seus deveres? O que vocês acham? Responde aí, tá? Pode ser do ladinho ou em cima. O que vocês acham? Por que é importante lutar pelos nossos direitos? Olha só, vocês têm direito de ter um ambiente limpo, saudável, mas nós também temos as nossas obrigações. Fica aí para vocês pensarem. E agora nós vamos lá na página 52. Respeitar quem é diferente. Você já aprendeu que as pessoas no Brasil e no mundo são muito diferentes. Os hábitos e os costumes variam por muitos motivos. Por exemplo, o país em que as pessoas moram, a origem da família, a religião, a história de vida de cada um, o nível econômico e as condições físicas do lugar onde moram. Apesar de todas as diferenças, devemos respeitar as diversas culturas e personalidades. E agora nós vamos lá na página 53. Diversidade cultural. Há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Algumas coisas se tornam diferentes. São a língua, a religião, músicas e ritmos, né? Técnicas e maneiras de trabalhar, comportamento, alimentação, construções, ideias políticas, festas, hábitos diários, moradias. Então, tudo isso, né, diversifica de acordo com a cultura dos povos. Olha só. Essas diferenças culturais são resultado da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim como da relação que eles têm com os lugares onde habitam. Por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos. Quando diferentes culturas convivem, os resultados podem ser tanto conflitos quanto novas tradições. Por exemplo, o alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada. Horas, né? Quem será que trouxe a feijoada pra gente, né? De origem desconhecida, o prato tem influências indígenas, que é o feijão. Feijão é de origem indígena. Olha que bacana, né? E portugueses, os cozidos. Hoje são muitos brasileiros têm o hábito de comer feijoada. Já existem alguns livros que eu vi que esse prato ele é típico da África, né? Então eu até li uma reportagem um tempo que falava assim que os escravos eles pegavam o que sobrava lá né? Por exemplo, matavam um porco. Os fazendeiros, os ricos comiam a carne boa. Então o que sobrava? Os pés, orelha, essas outras coisas. Então dali eles misturavam isso com o feijão para poder, né, comer uma proteína para ter a saúde, né, a necessidade alimentar.
Então, olha só, e aqui já nesse livro trouxe que a feijoada é um prato de uma mistura indígena com a mistura portuguesa. Eu já pesquisei em vários sites também que já me traz como um prato africano. Então, fica aí, gente, como é, né, a informação do livro, eu não vou ficar contestando, mas eu quero pôr para vocês essas duas situações. E agora nós vamos lá na página 54. Olha lá. A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam e compreendem o mundo. Grifem isso daí. A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam e compreendem o mundo. As línguas se transformam com as pessoas que as falam. Antes da chegada dos portugueses no território que hoje pertence ao Brasil, os povos indígenas tinham culturas muito diferentes. Exemplo dessas diferenças culturais eram as línguas e as tradições religiosas. O tupi era uma das línguas indígenas mais faladas pelos povos que viviam no litoral do Brasil, quando os portugueses chegaram à América. O contato frequente entre os portugueses e os vários tribos tupis resultou em intercâmbio cultural. Então, o que é intercâmbio, né? Hoje a gente vê, né, que vocês já devem ter conhecido alguém que veio fazer intercâmbio. Então, por exemplo, um filho vai morar lá na casa de uma pessoa num outro país. Aquela pessoa manda o filho dele para morar aqui. Então, ou seja, para conhecer a cultura desse povo, né? Seria o quê? Uma troca de dois grupos diferentes. Olha só. Acredita-se que havia mais de 1.200 línguas indígenas quando os portugueses chegaram. Ao longo da história, a violência contra esses povos nativos por outros grupos indígenas e pelo colonizador fez com que muitas dessas línguas desaparecessem. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, 274 línguas indígenas são faladas no Brasil e algumas ainda podem desaparecer por causa do pequeno número de falantes. Então, quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas vivendo em aldeias. As aldeias eram e ainda são os espaços que os indígenas construíram para viver. Ainda hoje, a maior parte dos indígenas vive em aldeias. Cada povo decide como construir suas aldeias, de acordo com a sua tradição, o ambiente em que vive e a relação que possuem com os não indígenas. Veja algumas características dessas aldeias. Então, olha lá, a construção das moradias pode ser feita com recursos da natureza, como palha, cipó e madeira. Algumas comunidades, devido à proximidade das cidades, estão atualmente construindo as suas casas com materiais comprados, como telhas e tijolos. Então, o quê? Houve o quê? Uma mudança, né? Olha só, alguns grupos constroem grandes moradias para as várias famílias aparentadas. Outros grupos constroem moradias menores. As aldeias são construídas em lugar seguro e próximo a rios e florestas para garantir o abastecimento de água, pesca e caça. E o formato das aldeias pode variar. Há aldeias circulares em formato de U e em fileiras, entre outros. Olha aqui uns exemplos de umas aldeias aí, né? Vocês podem ver aí a ilustração. Agora nós já estamos na página 56. Então, quando entraram em contato com o povo indígena após 1500, os portugueses perceberam que o trabalho e os alimentos eram divididos entre todos. Homens, mulheres, crianças e idosos tinham tarefas diferentes, mas todos colaboravam para a sobrevivência da aldeia. Essa estatística da cultura daqueles povos indígenas causou muito espanto aos portugueses, porque na Europa havia muitas diferenças sociais e as riquezas e as terras não eram divididas de forma igualitária entre todos. Na cultura europeia havia a ideia de propriedade privada, que é o que nós temos até hoje, né? Enquanto nas sociedades indígenas a ideia não existia. É verdade, ali era terra. Por exemplo, assim, aqui a gente pensa que a gente comprou a terra nos pertence. Para o índio, não.
Não é a terra que pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Porque segundo as crenças indígenas, nós viemos do pó e voltaremos ao pó. Então, ou seja, a terra é que absorverá a gente e assim por diante. E nós serviremos futuramente de alimento ao solo, né? Quando a gente estiver bem velhinho e a gente já deixar esse mundo aqui. Então, eu acho que a ideia dos indígenas é mais bacana. Então, olha lá. Não apenas a falta de propriedade privada diferenciava a cultura indígena da portuguesa, como vimos nos capítulos anteriores, as crenças religiosas e a organização política também eram diferentes e causavam grande espanto aos portugueses. Olha aqui. Então, olha aí. Hábitos culturais indígenas causam estranheza nos europeus. Um exemplo disso foi a dança praticada pelos Tupinambá, que viviam no litoral do Brasil antes da chegada dos europeus. Gravura representando dança Tupinambá, feita por Theodore de Bry no século mesmo, no século XVI. Olha só. Então, portugueses e indígenas encaravam a terra e as riquezas de forma diferente. Qual era o ponto de vista de cada um? A professora falou bastante, explicou isso daqui. Então, o que? Vamos lembrar. A terra, segundo os portugueses, a terra era de forma privada. Eles compravam e a terra pertencia a eles. Já os indígenas era diferente. Eles pertenciam à terra, eles consideravam a terra como uma mãe, entenderam? É a mãe que dava tudo, dava o alimento, né? Dava água, dava tudo. Então, diferente dos portugueses, dos europeus, ok? Então, vocês vão fazer essa perguntinha aí, olha, 1 e 2, a professora vai passar lá escritinho, né? Essa tarefinha aqui, ó. E vocês vão escrever uma frase usando as palavras comunidade, trabalho e propriedade. Tá? Ou melhor, né? Vocês podem fazer isso aqui, ó, pode usar uma linha para cada um. Dá certinho. Ok? E assim nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, né? E dar continuidade. A professora também vai passar umas perguntinhas digitadas para vocês, além dessas duas aí, e vocês vão fazer no caderno. Não esqueçam de colocar data, tudo certinho, segundo trimestre, tudo ok, beleza?